Olá! Hoje vamos dar início à aula da semana 2 de Língua Portuguesa do Kit Escolar Volume 4. Já pegue seu material e vamos começar. Vamos fazer juntos. Vocês já conhecem o termo fake news? Ele tem um significado importante nos dias atuais. Temos que ficar atentos porque existem muitas notícias que não são verdadeiras e outras sensacionalistas. Por isso temos que aprender a interpretar os fatos para ter nossas opiniões. Leia o texto abaixo e faça o que se pede. Então, vocês vão ler esse texto que estão aí no kit escolar de vocês. Fato ou fake? O verdadeiro jornalista só trabalha com a verdade. Ele investiga para saber se o fato aconteceu ou se é mentira, se foi inventado. No vídeo, essas palavras aparecem em destaque, são os passos que o jornalista segue para publicar uma notícia. Ele duvida, confere e só depois informa. O jornalista tem uma grande responsabilidade com o público. Assim como o jornalista é responsável pela notícia que publica, nós somos responsáveis pelos fatos ou acontecimentos que compartilhamos nas redes sociais. Dessa forma, só podemos compartilhar acontecimentos ou fatos depois que nos certificarmos se são fato ou fake. Devemos também formar a nossa opinião sobre eles, para podermos argumentar e sabermos defender nossos argumentos. Então, gente, esse texto, fato ou fake, ele nos remete a um assunto muito importante na atualidade, que são as notícias falsas que são publicadas nas redes sociais, não é mesmo? Então, nós vamos trabalhar as atividades relacionadas a esse termo fake news. Letra A. Você já ouviu falar em fake news? Escreva o que você sabe sobre o significado dessa expressão. Você poderá fazer uma pesquisa na internet ou perguntar para alguém de sua família se já ouviu e sabe o que é fake news. Depois anotar sua resposta. Então, nós já vamos fazer a correção, né? Eu vou colocar aqui para vocês a resposta que eu tirei da internet, mas só de ler o texto anterior, vocês já têm uma ideia do que é fake news, né? O próprio nome, a própria palavra, a expressão já indica que são falsas notícias, né? Então, vamos lá para o significado que a tia tirou na internet. Fake news são notícias falsas. Quaisquer notícias e informações falsas ou mentirosas que são compartilhadas como se fossem reais e verdadeiras, divulgadas em contextos virtuais, especialmente em redes sociais. Então, esse significado de fake news foi tirado da internet, tá bom? Vocês podem colocar com as palavras de vocês também. Leia as notícias, fatos abaixo. Então, agora eu vou apresentar para vocês duas notícias. Vamos lá. A primeira. Diferentes regiões de Belo Horizonte amanheceram encobertas por um nevoeiro nesta sexta-feira 3. A meteorologista Anete Fernandes, do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, explica que o fenômeno foi causado pelas chuvas registradas durante a noite passada e esta madrugada. O título dessa notícia é esse aqui, ó. Cidade registrou 2 fenômenos, explica especialista. Então, essa é a primeira notícia. Vamos para a próxima. O título da próxima. Crianças morrem no Senegal após receber vacina contra a Covid-19. 7 crianças da mesma família morrem em Senegal após ser administrada uma vacina contra o coronavírus, diz a mensagem que circula em português, mas também em outros idiomas mundo afora. Então, essas são as duas notícias que nós lemos agora na atividade. Vamos fazer agora as atividades relacionadas. Ao serem publicadas, as notícias geram dúvidas. Quais atitudes você pode tomar para saber se elas são verdadeiras ou falsas?
Então, gente, quando nós lemos uma notícia na internet, nós temos que verificar se essa notícia ela realmente é verdadeira ou se ela é uma falsa notícia, uma fake news. Então, vejamos. Algumas dicas são. Então, nós temos aqui algumas dicas para verificarmos se as notícias publicadas nas redes sociais, na internet, elas são verdadeiras. Primeiro, não leia só o título. Quando você vê uma notícia publicada na internet, você deve ler a publicação do início ao fim antes de compartilhá-la, né? Porque isso diminui as chances de espalhar um boato. Depois, desconfie de textos alarmistas, né? Se uma notícia parecer à primeira vista inacreditável, talvez ela seja justamente porque ela não existe de verdade. Então, nós temos que analisar isso daí também, né? Depois, informações vagas, sem muitos detalhes. Então, quando você vê uma notícia, você deve observar se ela tem mais detalhes, se ela tem a fonte, se ela tem quem publicou, para não correr o risco de você compartilhar uma notícia falsa. Outra dica, confira a data da publicação. Então, né, muitas vezes costuma ter textos antigos que voltam a circular pelas redes quando algum assunto vira notícia. Então, nós temos que conferir a data da publicação, se ela é recente ou se ela é antiga. Cuidado com vídeos, fotos ou áudios que mostram cenas incomuns. Então, nós temos que ter cuidado, né? Ficar atento com esses vídeos, fotos ou áudios, para ver se eles não são falsos antes de compartilhar. Confira a publicação em um veículo profissional de imprensa, como jornalismo. Então, se você lê uma notícia na internet e você desconfia que seja uma notícia falsa, procura saber se isso foi noticiado em algum jornal, né? Para saber se é verdadeiro ou falso. Consulte as fontes, para ver se são fontes seguras. E o mais importante, verifique antes de compartilhar. Então, gente, uma dica. A gente não deve logo compartilhar alguma notícia que a gente vê nas redes sociais, não. Nós devemos primeiro verificar se não é uma fake news, se não é uma notícia falsa, tá bom? Vamos ficar atentos a isso aí. Continuando. Atualmente, quais são os meios de comunicação mais utilizados para se publicar e divulgar uma notícia? Então, nós sabemos que existem vários veículos, né, de comunicação, como o rádio, a televisão, mas atualmente o meio de comunicação mais utilizado para se publicar notícias é a internet, por ser um veículo de comunicação muito rápido. Na sua opinião, por que as fake news se espalham tão rápido? Então, isso daqui vocês vão escrever a opinião de vocês. Por que será que as notícias falsas, elas se espalham mais rápido que as verdadeiras? Vocês vão colocar a opinião de vocês. Geralmente, são notícias sensacionalistas que atraem audiência e dinheiro de publicidade. Por isso, sempre que lermos uma notícia, devemos verificar se é verdadeira antes de compartilhá-la. Então, gente, na minha opinião, né, vocês vão escrever a opinião de vocês. Essas fake news, elas se espalham tão rapidamente porque geralmente são notícias sensacionalistas e que atraem audiência. Chegamos ao final das atividades da semana 2 de língua portuguesa. Faça as correções, não deixe para a última hora. Até a nossa próxima aula.